Eu gostaria de convidar a delegada da Polícia Civil, Sandra Ornelas, formada em Direito e História pela Universidade Federal Fluminense. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Nada. Agora você tem de 10 a 15 minutos para falar seus argumentos a favor da legalização. Bem, em primeiro lugar, eu quero contar uma história, né? A Marina me procurou, nós temos uma amiga em comum, ela me procurou, me convidou para falar, para participar desse debate. E quando eu perguntei qual seria o modelo do debate, ela falou assim, bem, primeiro, nos primeiros 15 minutos você fala contra, né, e depois outro segue falando a favor, depois segue o debate. E aí eu falei assim, olha, eu não sou contra, né? E aí ela levou um susto, né, porque desarmou toda a estrutura do debate, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que a motivação de ser contrária, né, ao debate. Será que podia acender a luz? Eu fico achando esquisito. Um pouquinho ali. Pode acender a luz da plateia, por favor? Só um pouquinho. Vão acender. É ruim, eu dou aula, é ruim ficar falando com o escuro. Então, veja bem, em primeiro lugar, eu quero deixar claro, né, eu sou delegada de polícia há 15 anos. Há 15 anos, eu trabalho principalmente em plantões, em grande parte desse tempo na Baixada Fluminense. O meu contato com essa questão das drogas ela é o dia a dia, é o nosso dia a dia. E fui contra, até bem pouco tempo, eu fui contra qualquer projeto, qualquer ideia de legalização, embora houvesse, com relação à lei, uma insatisfação total. Porque, na verdade, a lei ela trata, né, a situação de uma forma muito arbitrária, né? O que é ilícito, o que não é ilícito, depende de uma portaria da Anvisa, aí você tem as circunstâncias, tem quantidade, são uma série de questões que são levadas em conta, então isso sempre me trouxe uma insatisfação, uma preocupação com a aplicação da justiça. Acho que a lei não atendia isso, né? Mas eu nunca pensei, nunca defendi, não defendi até bem pouco tempo a ideia da legalização. E aí deixo claro que essa minha mudança de opinião, ela tem a ver, não porque eu seja a favor do uso da droga. E eu acho que o grande problema, quando se fala de legalização, é que se coloca muito a ideia do uso relacionado à ideia do tráfico. Né? Então, o que acontece? O grande problema é que a questão eu acho que todas as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas, obviamente, elas vão fazer mal, elas vão apresentar ali uma série de contraindicações, e aí quem for da área médica vai poder falar melhor. Agora, independentemente disso, a grande questão é assim, quais são os critérios para apontar uma droga como lícita ou como ilícita? A gente sabe muito bem, principalmente na polícia, que o álcool ele causa um grande estrago nas famílias. Hoje eu trabalho numa delegacia de mulher e a gente verifica que em todos esses relatos de violência está ali presente a droga, seja o álcool, em grande parte é o álcool, ou também drogas ilícitas, que estão fomentando aí essa violência. E aí essa minha mudança de opinião, ela teve a ver com contato com um grupo, né, a LIP, é um grupo formado por policiais norte-americanos, foi formado em 2002, policiais norte-americanos que estiveram à frente das batalhas na guerra de drogas, e aí, a partir daí, essas pessoas, de um determinado momento das suas carreiras, delas se sentirem como nós, policiais, nos sentimos, a cada momento um confronto, né, uma troca de tiros, morte de ambos os lados, né? Tristemente, essa semana, eu lendo ali um noticiário de mais um policial ferido numa dessas guerras, né, e contabilizando ali 77 policiais mortos esse ano, somente em razão dessa violência relacionada ao tráfico de drogas. Ontem, nós tivemos lá uma situação, eu trabalho em São João,
Ontem houve uma operação, um fuzil que é da nossa delegacia, foi usado e ele está apreendido, porque matou uma pessoa numa guerra desse tipo, né? Então, assim, é o nosso dia a dia, é essa questão dessa guerra às drogas. Isso a gente sabe que não surgiu de um momento para o outro, né? A questão da guerra às drogas está marcada, ela começa em 71, com o governo Nixon, quando ele declara a guerra às drogas. E se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vai ver que a questão das drogas, essas que hoje são consideradas ilícitas, elas sempre existiram. As pessoas sempre usaram vários tipos de drogas em locais diferentes. Se nós colocarmos lá no Google cocaína como remédio, você vai ver ali remedinhos, né, para dor de dente que existiam no início do século XX, que eram vendidos em farmácia. Então, o que acontece? A gente verifica que, a partir do momento, final da década de 60, quando aqueles movimentos lá nos Estados Unidos, aqueles movimentos contrários à guerra do Vietnã, todo aquele movimento hippie, quando começa todo um questionamento da questão política nos Estados Unidos, começa uma associação do governo, para não dizer que estava reprimindo uma opinião, começa a se reprimir o uso da droga como sendo algo nocivo. E, a partir daí, a gente verifica um crescente que vai ter ali um momento marcante, que é 71, quando é lançada a chamada política de guerra às drogas. E é interessante que, a partir do momento em que esse proibicionismo ele vai se tornando cada vez mais forte, contrariamente, essa droga, né, essa substância que passa a ser desejada, essa substância vai se transformando numa mercadoria extremamente lucrativa. O que era um sinal de protesto, né, assim como a calça jeans, que foi tirada lá das cabanas, lá do material que era usado para as cabanas do Velho Oeste, né, que era um símbolo de rebeldia, assim como a droga, ela se transforma numa grande mercadoria nesse mundo capitalista. Então, hoje, o grande problema que afeta as sociedades, em especial as sociedades de países, né, de países como o Brasil, é justamente a questão do tráfico. A questão do tráfico de drogas. Então, quando a gente se coloca contra o proibicionismo, é porque entende que, se houver uma legalização, assim como existe para algumas outras, os remédios que são controlados, que exigem receitas, que exigem uma série de requisitos para serem comercializados, se houver um controle, existe a possibilidade das pessoas adquirirem essas drogas de uma outra maneira, em que elas possam esvaziar aqueles que hoje vivem do tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje é o maior comércio do mundo, é o que gera mais riqueza, né? E, logo atrás dele, né, a gente tem também relacionado a ele, o tráfico de armas. Né? E, justamente, essa combinação de tráfico de drogas e tráfico de armas é que, hoje, representa o grande problema da polícia. Então, me colocar contra o proibicionismo, pensar numa sociedade em que as drogas seriam legalizadas, é óbvio que a gente não tem o modelo pronto, até porque ninguém é dono dessa verdade, ela só pode ser construída em conjunto com as pessoas. Agora, pensar numa sociedade livre disso, esvaziar o poderio econômico dos grupos que traficam, né, eu creio que seria a única forma de vencer, né, essa situação, porque verificou-se ao longo, né, de todos esses anos, de 71 até hoje, nessa política de guerra às drogas, incentivada pelos Estados Unidos, incentivada pela ONU, o que a gente verifica a cada dia é que, dentro do território norte-americano, a cada dia, países, né, estados se colocam favoráveis à legalização, mas, assim, não se pensa ainda naquele país, não se pensa ainda na possibilidade de verificar a legalização de outras drogas. A legalização como uma forma de possibilitar o controle, uma forma em que as pessoas que usem tenham acesso
de uma forma menos arriscada, onde esse poderio econômico se esvazie, onde esses grupos eles não tenham essa quantidade de dinheiro que corrompe, essa quantidade de dinheiro que elege parlamentares, essa quantidade de dinheiro capaz de comprar drogas e de gerar mais violência. E a gente poderia se afastar, então, dessa triste realidade que a gente verifica, onde, nessa guerra que se trava no dia a dia, em que morrem policiais e que morrem também outras pessoas, e o que a gente verifica, quem é que morre do outro lado? Quem é esse inimigo? Né? Porque a ideia de guerra às drogas é a ideia de ver, né, aquele que está ali confrontando como um inimigo. E daí esse volume, né, essa quantidade de pessoas mortas. E quem são esses que morrem? Né? Um amigo policial também, chamado Orlando Zacconi, na tese de mestrado dele, ele escreveu um livro chamado Acionistas do Nada. Né? Nesse acionista do nada, ele fala justamente quem é esse traficante. Esse traficante hoje, quem é esse traficante que é apontado como traficante que está preso? É o indivíduo que não tem 30 anos, que muito mal terminou o primeiro grau, é um indivíduo de uma família desestruturada e que entrou, né, para o tráfico porque ele ganha muito mais vendendo ali a carga dele ou confrontando com a polícia do que se ele for procurar um emprego de carteira assinada para ganhar um salário mínimo. Então, a gente, dentro dessa triste realidade social que a gente tem, é um fomento para esse tipo de atividade. E é esse que morre. É o rapaz jovem, negro ou pardo, né? Ou ele está preso ou ele está morto. A gente verifica também, e esses dados ainda não estão consolidados, um aumento da população carcerária feminina. Uma pesquisa feita pela Pastoral Carcerária, em 2010, fez um levantamento da população carcerária e verificou que, de 2000 até 2010, houve um aumento de 100% da população carcerária masculina, ao passo que, com relação às mulheres, essa população aumentou 261%. Imputa-se a este aumento, principalmente, o envolvimento das mulheres com o tráfico de drogas. Né? Esses dados, a gente, inclusive, eu dou aula também, a gente está montando um projeto de pesquisa justamente para comprovar isso aí, para verificar se realmente essa população carcerária, hoje, esse aumento, ele se deve, numa região bem localizada, a gente vai pesquisar a Baixada Fluminense, mas a gente acredita que sim, né, que grande parte desse aumento da população carcerária feminina se deve às drogas. E a prisão da mulher, ela cria reflexos muito mais graves para a sociedade do que a prisão do homem, porque, normalmente, numa sociedade em que cabe à mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, a ausência dessa mulher vai representar um perigo muito maior para toda a estrutura dessa família. Por fim, né, acho que assim, existem muitos outros pontos a serem falados, mas eu me perdi aqui, não me lembro o que era. Qualquer coisa, ao longo das conversas, a gente vai esclarecendo. Tá ótimo, obrigada, Sandra. Agora eu gostaria de convidar o Antônio Henrique, que é organizador da Marcha da Maconha, filiado ao PSOL, para ajudar na parte das perguntas diretas. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Sandra. É um prazer ter sido convidado para participar aqui. Eu estou há alguns anos aí enfrentando esse debate, travando essa luta contra o proibicionismo. Já tive o prazer aí algumas vezes, como militante da Marcha da Maconha, do Movimento para a Legalização da Maconha, de estar na mesa em debates com outros policiais, principalmente com o Zacconi, mais de uma vez. E as pessoas até acham engraçado, né? Mas, muitas vezes, nos últimos tempos dessa luta, a Marcha da Maconha e muitos policiais estão do mesmo lado, porque nós estamos numa luta contra mortes que acontecem
em todos os lados da sociedade hoje, mas como a Sandra brilhantemente, na sua primeira fala, já falou, tem um viés também de classe, de cor, tem um recorte muito claro. Eu, como militante de esquerda que entrei nessa luta, temos como prioridade a denúncia do recorte de classe que a criminalização das drogas hoje traz. Então, a criminalização das drogas hoje serve principalmente como mecanismo para a criminalização dos mais pobres. A gente repete muito, inclusive quem cunhou essa frase foi o meu companheiro de partido, de movimento, Renato Cinco, que não existe guerra às coisas, portanto, não existe guerra às drogas. A guerra é às pessoas, e a guerra às drogas, na verdade, é a guerra aos pobres disfarçada. Bom, a Sandra falou muito sobre a questão do tráfico e como ele está envolvido diretamente com o tráfico de armas também. Só que recentes pesquisas do Observatório Brasileiro de Informações sobre o Uso de Drogas mostram que, de 2004 a 2010, o tráfico de drogas vem diminuindo muito, o consumo de drogas vem diminuindo muito. Inclusive, de 22 das 27 capitais federais apresentaram uma redução do uso particular de maconha. Ou seja, as políticas públicas tomadas até então vêm apresentando resultado, sem que fosse feita a legalização para a redução do consumo. Então, será que é necessária a legalização da maconha para combater, assim, o tráfico? Ou será que o aumento do investimento nessas políticas públicas não seria já necessário? Bem, o que a gente verifica, né, no dia a dia é que eu acho que a maconha hoje ela pode ser, está diminuindo a utilização de maconha, porque eu acredito que as novas drogas que surgem a cada dia podem ser mais atrativas. E, por outro lado, um grupamento que prefere utilizar uma droga muito mais letal, né, que é o crack. Agora, eu creio que, independentemente de legalização, quando a gente fala em legalização, a gente está preocupado com o tráfico de drogas, né? Agora, quando você fala em campanha, políticas públicas de campanha, de conscientização, quando você pensa em possibilidade de tratamento para aqueles que têm uma dependência e querem se livrar dela, eu acho que isso aí você está se voltando para o usuário. Então, eu acho que o fato de utilizar políticas públicas, campanha, isso aí, em nada inviabiliza a questão da legalização, que está voltada diretamente para a questão do tráfico. Eu estive em Portugal agora, em março desse ano, e a gente foi justamente para observar lá o tratamento que vem sendo feito com a questão com relação às drogas, né, que tem sido reconhecido em toda a Europa como um trabalho de qualidade. E o que eu pude observar é o seguinte, de pronto, né, a preocupação de Portugal nunca foi com o tráfico. A partir de 70, com o final da revolução, do período ditatorial lá de Salazar, a população começou uma invasão de heroína em Portugal. Então, assim, as pessoas viam seus filhos em guetos, como a gente vê hoje na Cracolândia. Então, de pronto, a população passou a olhar ali aquela situação como uma situação que necessitava de uma intervenção médica, né? Então, é a partir daí que foram construídos vários centros e que passou a modificar na lei recentemente. Hoje, o que Portugal tem é uma forma de tratamento em que ela prevê uma quantidade, até uma determinada quantidade de droga, qualquer que seja ela, é determinado como meramente uso e aí não é criminalizado. Mas o fato de não ser criminalizado não impede que haja um tratamento sério. É feito um procedimento administrativo, essas pessoas são levadas a centros multidisciplinares, com profissionais multidisciplinares, onde são avaliados. Se for meramente um uso recreativo, essas pessoas pagam uma multa. E se houver uma possibilidade se eles vislumbrarem uma possibilidade de dependência, existe a possibilidade de tratamento, inclusive de internação. Faz-se, inclusive, a reposição através da metadona com relação à dependência de cocaína. Então, assim, eu creio que essas atividades voltadas essas políticas voltadas à questão do usuário, elas nada têm a ver diretamente com a questão da legalização. Eu acho que a legalização, ela se volta para o tráfico, que
para você realmente vencer essa guerra, eu acho que a legalização é o único caminho, porque eles não combatem a questão do tráfico, porque o tráfico, para eles, não é o tráfico armado como daqui, né, e não trazem tanta preocupação. Então, eles estão lidando com um problema pontual. E aqui também, quando você faz esse trabalho, essas campanhas, e pensa em diminuir a utilização, eu acho que é um caminho errôneo. É um caminho errôneo porque a gente verifica assim, falta aqui principalmente uma questão que é fundamental, um organismo que pudesse reunir todas essas políticas e traçar, pelo menos, pontos específicos de tratamento. Hoje você tem aí diversos locais que surgem, né, e tem, às vezes, até apoio governamental, mas que fazem barbaridades com o usuário, né? Torturas e etc. Então, acho que essa questão essas políticas estão muito equivocadas. Bom, essa questão do tratamento me leva a outra questão, porque a legalização pode acarretar num aumento do consumo da droga, por diversas questões, que depois a gente pode abordar. Mas esse aumento do consumo da droga, a maconha, é uma droga que, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, aumenta em 5 vezes a chance de desenvolver esquizofrenia ou transtornos de ansiedade. O aumento desses transtornos na população requer um aumento das clínicas de tratamento para esses distúrbios neurológicos, que é um setor escasso da saúde pública brasileira. Então, legalizar não é expor as pessoas a uma situação de risco, uma vez que não há local para tratamento desses distúrbios neurológicos? Então, acho que a gente primeiro tem que esclarecer como nós defendemos a legalização, regulamentação da maconha, não só da maconha, das drogas, nós, de maneira nenhuma, defendemos o aumento do uso e defendemos o uso de drogas, né? Nós defendemos hoje uma política que seja mais racional em relação à regulação, à regulamentação sobre o uso, sobre o comércio, sobre a produção dessas drogas. Hoje, o Estado se abstém de ter o controle sobre isso. Então, em muitas ocasiões, em muitos ambientes hoje, a maconha e outras drogas estão liberadas. Então, é muito importante também a gente se posicionar quando todo mundo gosta de falar liberação da maconha. Nós não somos a favor da liberação, somos a favor da regulamentação, da legalização, que isso dá ao Estado o poder de controlar. O poder de controlar vai incidir, inclusive, em continuar tendo campanhas, e aí acho que tem que ter mais ainda campanhas de conscientização, mas também de ter um amplo programa de saúde pública, sim, tanto de prevenção quanto de danos e de diversos atendimentos psicossociais que quem faz o uso problemático de drogas. Não há hoje nenhum indício, nenhum exemplo hoje nos países que alteraram a política de drogas, seja descriminalizando o consumo, seja uma política de maior tolerância como na Holanda, ou agora nos exemplos nos Estados Unidos e no Uruguai de legalização, não há hoje ainda nenhum dado que diga que cresce o consumo de maconha após ser legalizado. Então, esse argumento sempre é falado como um contra-argumento proibicionista, mas ele não se sustenta em nenhum dado, ele pode ser considerado hoje uma falácia. O que a gente pode defender com clareza hoje é que numa política de regulação, de regulamentação do Estado sobre o consumo de drogas, a gente vai, inclusive, superar diversas perspectivas que, no âmbito das próprias categorias que trabalham na saúde mental, já questionam há muito tempo, inclusive de como tratar, que não significa necessariamente a abstinência, por exemplo. Tem que ter uma política de redução de danos. Tem diversas drogas que têm uso cultural e que não vão ser extintas, como muitos proibicionistas sonham, né, que a planta da maconha vai deixar de existir, o uso da maconha, o uso de outras drogas vai deixar de existir. Então, o acompanhamento de saúde, inclusive que os profissionais que trabalham com isso, com o uso problemático de drogas hoje defendem, inclusive não prevê necessariamente uma ruptura imediata. Então, é importante ter uma política de redução de danos
E eu acho que hoje a gente enfrenta no país um grave retrocesso nesse ponto de política de saúde para usuários de drogas, porque a gente tem um projeto de lei no Congresso Nacional, de autoria do deputado Osmar Terra, que a gente até brinca e chama de Osmar Trevas, que retrocede muito nas conquistas da reforma psiquiátrica, que é uma conquista dos profissionais da saúde mental, da luta antimanicomial principalmente, e que vem atender a uma articulação que vem acontecendo em vários âmbitos, municipal, estadual e federal, de retrocessos que tem uma ligação direta com o lobby, principalmente de clínicas privadas. Então, se prevê uma institucionalização das internações compulsórias para o tratamento de usuários de drogas, e não por acaso essas internações compulsórias têm sido feitas e vão ser estimuladas por essa lei em clínicas privadas, quase todas ligadas ao fundamentalismo religioso. Então, ao invés de ter uma preocupação maior, eu acho, como foi falado pela Marina, de quanto a gente vai ter que gastar mais com a saúde pública, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação maior do que a gente não está investindo na saúde pública e, pelo contrário, a moral proibicionista e fundamentalista, inclusive, está incentivando que seja desviado dinheiro que poderia ir para a saúde pública para clínicas privadas. Bom, você falou sobre o comércio. Esse comércio teria que haver uma certa fiscalização sobre ele, certo? E o Brasil já se deparou com diversos escândalos de falta de fiscalização em obras ou outros exemplos que não vale citar aqui. Eu gostaria de saber se, com essa legalização, vocês realmente acham que a fiscalização sobre essa venda é possível e o tráfico será realmente extinto? Como será esse comércio? Bem, dizer que vai ser extinto a gente não tem como dizer. Agora, o que acontece hoje? Você precisa comprar uma anfetamina, né? Então, assistimos aí recentemente toda uma discussão aí no Congresso com relação à liberação ou não. Existem regras, né? Então, você vai comprar uma anfetamina na farmácia, você vai comprar uma anfetamina no mercado negro, né? É possível encontrar no mercado negro alguém que venda uma receita para comprar? É óbvio que é, né? Só que a gente acredita que, havendo regras, é certo que as pessoas procurarão muito mais, é muito mais fácil para uma pessoa correr menos risco e procurar um local onde ela pode adquirir essa droga de uma forma legal do que correndo riscos, inclusive, da qualidade dessa droga que a pessoa utiliza, né? Que, como a gente sabe, né, o quanto rende, né, uma pasta, 1 quilo de pasta base de cocaína, o quanto vai render se misturada com pó royal, pó de mármore, pó de vidro e etc. Né? Então, a gente acredita que, havendo uma legalização, vai haver um controle. Agora, é óbvio que a gente não vai dizer que vai exterminar o tráfico, vai acabar com as drogas, porque realmente isso é impossível pensar. Ainda sobre a questão do comércio, a maconha seria um produto, e um produto precisa ser vendido. Então, me preocupo com a questão da publicidade. Como seria essa questão? Haveria propagandas na televisão, no rádio, divulgando o consumo, como antigamente havia com o cigarro e como hoje ainda acontece com o álcool? Essa pergunta é muito importante. A gente, no movimento, e não diria que é um consenso, porque eu acho que ainda falta amadurecer mais o debate sobre diversos pontos do que seria o modelo de regulamentação, e existem divergências, inclusive no que tem a ver com essa lógica de mercado, de ser um produto ou não. Existem vários debates nesse sentido, e de como seria esse comércio, mas me parece que há um acúmulo muito grande no nosso movimento, que vem debatendo a legalização da maconha, da necessidade de afirmar que não deve haver publicidade de droga alguma. A droga deve ser regulamentada para que haja fiscalização, para que haja diversas regras, acordos e controles, e uma delas que a gente defende, que o pessoal defende, inclusive, é que não haja publicidade nem das drogas hoje ilícitas, nem nas drogas que a gente defende a legalização. Então, a gente acha que defender a legalização da maconha não é estimular o consumo de maconha, que as drogas devem ter seu controle, inclusive
por conta do risco do seu uso problemático e de doenças que associadas podem ser acentuadas, e que, de forma alguma, esse tipo de consumo, que pode acarretar uso problemático, deva ser estimulado, incentivado por uma campanha publicitária, por diversas formas de convencimento da população. Só uma coisa, desculpe. Com relação, você falou, passa a ser uma mercadoria. Já é uma mercadoria, e é uma mercadoria altamente lucrativa, até em razão de ser ilícita. E aí a gente se reporta sempre aos anos 20, né, a questão da lei seca nos Estados Unidos, né, que fez surgir a máfia. Então, assim, é uma mercadoria hoje, e uma mercadoria que tem uma expressão muito maior do que tinha, inclusive, o álcool lá no período da lei seca nos Estados Unidos, até porque está dentro de uma nova lei de mercado, uma lei muito mais perversa. Agora, a minha questão é sobre a imagem que o país vai ter com relação à política internacional. Porque no período da Copa, o governo estava muito preocupado com a questão do turismo sexual. Muitas pessoas viajam para o Brasil visando o turismo sexual. Minha pergunta é, será que a legalização da maconha não trará um turismo de pessoas interessadas a vir para o Brasil para consumir a droga, assim como já há um turismo de pessoas que vão para a Holanda para consumir os entorpecentes? Posso falar? Então, eu acho muito importante esse debate sobre política internacional. Tem muita gente, por exemplo, que acha que é importante acabar com a guerra de drogas, que ela traz muitas consequências trágicas para a sociedade, mas que o Brasil não pode legalizar sozinho, que isso tem que partir da ONU, tem que partir dos Estados Unidos. Eu acho isso uma atitude colonialista absurda. Eu acho que o Brasil tem soberania, tem autonomia política, e existe uma conjuntura internacional de mudança na política de drogas. A própria ONU vem se reunindo, vem estudando, tem uma comissão que já aponta diversas alterações. A gente teve agora o primeiro caso de um país legalizando a maconha no Uruguai. Houve ameaças de que poderia ter tido represálias internacionais da ONU, não aconteceu. E o primeiro modelo de país com a maconha regulamentada, que é o Uruguai, ele já prevê mecanismos que inibam esse tipo de estímulo ao turismo comercial canábico, né? O turismo que muitas vezes foi associado, por exemplo, à Holanda. A própria Holanda tem também... Com relação a Portugal, também houve essa preocupação e não se verificou? Portugal, que teve uma descriminalização, né, do uso. Também nunca ouvi falar de que houve um aumento de ida para Portugal em busca de consumo de drogas. Me parece que o Brasil tem um turismo muito grande e não vai ser a legalização da maconha que vai estimular isso. No Uruguai, existe uma lei na lei que regulamentou a maconha, estabelece que só residentes no país podem fazer a aquisição, a compra da maconha. Me parece que o Brasil caminharia para algo muito parecido, mas também é muito importante a gente contextualizar que essa mudança na política de drogas, que se faz cada vez mais necessária, deve ser internacional mesmo, e já começou a acontecer. Inclusive, o Brasil, me parece que estará, inclusive, bem posicionado internacionalmente, se for um dos precursores dessa mudança. Só queria falar um pouquinho, você falou da questão do turismo sexual. O que ocorre? Existe também, tanto com relação às drogas, quanto em relação a esse tipo de turismo, existe uma falsa moral muito grande. E aí eu aponto a própria legislação que nós temos hoje. Nós temos a lei de drogas que entrou em 2006, ela trata... ela despenalizou o uso. O uso de drogas continua sendo crime, só que houve uma despenalização. Não existe nenhum tipo de previsão de pena privativa de liberdade. Existe como pena, para aquele que traz consigo, que adquire a droga, existe a pena de advertência, existe a pena de prestação de serviços à comunidade e existe a pena de frequentar estabelecimentos de tratamento, né? E aí o que a gente veio observando desde 2006, quando essa lei entrou em vigor? Acabaram os usuários.
Acabaram os usuários. Porque o que acontece? Como é inócuo, o indivíduo que é encontrado com a quantidade de droga que fica caracterizado como uso, esse indivíduo faz um procedimento, faz um termo circunstanciado, ele tem que comparecer no juizado especial criminal. Chega lá, o juiz vai adverti-lo, vai dizer, olha, menino, isso faz mal. O que é uma advertência para um indivíduo civil, onde ele não vai ficar com nenhum tipo de anotação? Prestação de serviços à comunidade. Prestação de serviços à comunidade, ele não cumpre. Centro de tratamento, que centros são esses? Quais são os que o juízo tem relacionado? Então, o que a gente verificou desde então? Desde então, a gente verifica, né, e eu vejo, eu trabalho numa delegacia, normalmente a gente não faz o serviço de rua, o policial militar traz a ocorrência até a delegacia, não vem ocorrência mais de usuário. A gente verifica ocorrências onde as coisas que são relatadas, né, a circunstância em que aquele indivíduo foi encontrado com aquela droga é uma circunstância que, pelo relato do policial, caracteriza tráfico, e aí o indivíduo é preso como traficante, e houve um aumento do número de traficantes, né? Houve um aumento do número de traficantes a partir dessa lei. Agora, com relação àquele que é uso, você não tem nenhum tipo de tratamento. Toda essa previsão, vou manter como crime. Mantém como crime, mas não tem nem mesmo uma preocupação de tratamento, porque não criou elementos. Então, assim, o que a gente verifica muito é uma falsa moral. Né? Então, você cria ali uma solução, mas essa solução não é uma solução verdadeira, é uma solução para dizer que tem uma solução, mas que, na verdade, não tem, que não funciona. E eu acho que essa mudança, né, a gente não pode esperar que alguém faça essa mudança. Eu acho que é preciso que a sociedade, preocupada com essas questões, se organize, se posicione e que opine, né, que construamos junto, né, uma solução para tudo isso. Bom, a gente falou aqui sobre a Holanda, sobre o Uruguai, que legalizaram o uso da maconha. Mas dados do Observatório Brasileiro de Informações sobre o Uso de Drogas informaram que esses países já possuíam um consumo de maconha muito superior ao consumo brasileiro. Inclusive, o consumo da Holanda é 20%, sim, 3 vezes maior do que o do Brasil. Então, talvez, nesses países, já houvesse uma necessidade maior de legalizar pelo alto consumo. No Brasil, esse consumo está em torno, segundo o dado de 2010, estava em torno de 8% da população. Será que, mesmo assim, ainda há essa necessidade de legalizar? Então, a maior necessidade de legalizar não tem a ver diretamente com o consumo. Então, muito mais do que o Uruguai, muito mais do que a Holanda, o Brasil tem a necessidade de legalizar, porque o Brasil tem uma rede de narcotráfico e uma política de combate a esse narcotráfico extremamente militarizada, infinitamente maior do que acontece no Uruguai e na Holanda. Então, a gente precisa, sim, legalizar, acabar com a política proibicionista, principalmente porque a gente precisa acabar com essa guerra que mata muito mais gente todos os dias. O Rio de Janeiro morre muito mais gente na guerra às drogas, na guerra nas comunidades, na invasão do Estado nas periferias, nas favelas, na troca de tiro entre tráfico, polícia e milícia. Morre muito mais gente no Rio de Janeiro do que em qualquer guerra oficial que está acontecendo no mundo, muito mais do que a guerra que acontece entre a Palestina e Israel, por exemplo. Então, são números alarmantes. Quem morre muito mais é só de um lado, é só a juventude pobre e negra da favela. A gente sabe que existe um extermínio e um número de encarceramento absurdo. O Brasil é o país que mais cresce o número de encarcerados no mundo. Se não me engano, já está em 4º. E isso é a necessidade de acabar com a política proibicionista. Acabar com esse sistema, acabar com todo esse mercado ilegal que sustenta a criminalidade e acabar com essa política de combate de guerra às drogas que só estimula mais armamento, mais militarização. Não é porque no Brasil tem muito maconheiro que tem que legalizar. Apesar de ter muito maconheiro, os maconheiros estão organizados, estão na rua, estão na marcha da maconha, mas não é por causa só do número de maconheiros. Tem que legalizar para acabar com as mortes, para acabar com a guerra. Agora, uma última pergunta para finalizar essa parte das perguntas e abrir, se o público quiser fazer alguma outra.
Vocês falaram da preocupação que as pessoas têm acerca disso. A população parece estar preocupada, só que um levantamento do Instituto GERP, um instituto renomado de pesquisa, falou que 70% da população do Rio de Janeiro é contra a legalização. E esse dado, essa maioria, se repete em todo o país. Então, o Brasil, como um todo, não se mostra favorável à legalização. Será que vale a pena ir de encontro à maioria da população se o país se mostra contrário a essa legalização, a essa medida? Eu acho que a gente precisava que essas pessoas que são contrárias, né, que pelo menos um tivesse aparecido aqui hoje, né? Então, o que ocorre? As pessoas são contra. As pessoas são contra a legalização, mas quando você pergunta por que são contra, porque normalmente associam a ideia quando a gente combate o proibicionismo. O que a gente pretende, quando fala em legalizar, é combater essa ideia proibicionista. E as pessoas pensam que quem defende o fim do proibicionismo está defendendo o uso. Então, eu acho que é uma confusão. Todas as vezes que a gente organiza debates na faculdade, em outros ambientes com relação a isso, as pessoas... O assunto desvia para a questão como se nós estivéssemos incentivando o uso, né? Então, eu creio que essas pessoas que se colocam contrárias à legalização, elas ainda não debateram o tema como precisa, de verdade, né? Elas partem do princípio que é contra e pronto. Então, eu acredito que esses números, né, eles revelam apenas a falta de debate. Queria agradecer pelas respostas a essa sessão de perguntas. Queria pedir para ligar a luz também da plateia, por favor. Só para esclarecer, nós entramos em contato com o escritório da ONU de luta contra o crime e drogas, mas o representante deles não pôde comparecer, por isso que não temos um representante contra. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta para um dos nossos convidados, por favor, levante a mão. Bom, primeiramente, gostaria de dizer que você disse ninguém, eu sou contra, né? Prazer. Meu nome é Henrique Carminati, eu não sou do Rio, então talvez eu não saiba realmente a realidade do que acontece aqui, de como é realmente a briga contra as drogas aqui. Mas eu sou de Florianópolis e lá está começando a ficar bem ruim o negócio. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui é que só porque vai legalizar, não quer dizer que o tráfico, como vocês mesmos disseram, vai acabar. Então, não quer dizer que essa guerra contra as drogas vai acabar. Provavelmente, se você legalizar esse entorpecente, quem vai ficar controlando a distribuição, quem vai ficar controlando a venda, compra e todo o resto, vai ser as grandes corporações, do mesmo jeito. Então, o que garante para vocês que vai melhorar a situação do pobre, negro, ou daquelas pessoas que estão marginalizadas, ou que vai melhorar a situação do tráfico? Se não vai ser eles, não vai ser as mesmas pessoas que estão, digamos agora, vendendo agora, eles não vão tornar-se legais. Eles vão continuar na ilegalidade. Ou seja, o tráfico vai continuar acontecendo. Qual é a solução para isso? Bem, o que a gente pensa quando você legaliza, você cria regras, né, para que isso seja vendido, que as pessoas teriam acesso a essas drogas em ambientes em que esse poderio dos grupos que dominam, ele terminaria. Esses grupos hoje que defendem, né, esse problema de Florianópolis, né, que hoje começa a revelar as mesmas preocupações que a gente tem aqui no Rio, né, como o ataque a ônibus, a toda essa situação que a gente verifica, inclusive iniciando dentro das unidades prisionais, né, isso aí revela apenas a briga de grupos pelo poder, briga de grupos pelo controle da venda, né. Isso aí revela uma face clara da inexistência de uma regulamentação. Se você tem uma regulamentação e você tem regras claras, funcionaria como funciona hoje outras substâncias que são vendidas em farmácia. E seria uma forma de dizer que vai terminar, não, alguém conseguiria uma forma e permaneceria o tráfico, mas não com esse poderio que ele tem hoje, não com a receita que ele tem hoje, que compra armas e que fomenta
a criminalidade e outras, inclusive. Se puder rebater, só rapidinho, eu digo a última vez. Que eu morei na Califórnia por 9 meses e lá existia bastante tráfico. Na realidade, eu vivia numa cidade que era mais perto de San Diego, mais perto da divisa, que era Riverside. E tinha bastante tráfego lá. E o poderio lá também era bem forte. Era bem perigoso andar na rua e tudo mais. Relembrava os tempos aqui do Brasil. Então, eu quero dizer que mesmo que lá tenha sido, entre aspas, liberado o uso, ou seja, podia comprar em alguns lugares, pedir em farmácias e tinha gente que tinha carteirinha e posso comprar maconha, o tráfico continuou existindo e continuou com bastante poderio, com bastante força. Entendeu? Então, é só mais uma evidência dizendo que talvez não seja esse o caminho. Quer falar do Uruguai? Primeiro, é importante, a gente não teve muito tempo, acho que para explicar, mas é importante reafirmar, tanto eu quanto a Sandra defendemos a legalização das drogas, né? Não só da maconha, para resolver, de fato, essa situação. Lá na Califórnia, inclusive, só foi legalizado o uso medicinal da maconha, nem a maconha como um todo foi legalizada. Não sei exatamente como é a situação da segurança pública na Califórnia, mas eu queria falar um pouco em relação à sua primeira pergunta. A gente pegar principalmente o exemplo hoje do cigarro, por exemplo. A droga lícita, uma das mais usadas, das mais populares. Existe tráfico de cigarro? Existe contrabando de cigarro. Ou seja, existe um mercado legal de um produto que é lícito também. Então, provavelmente, vai continuar existindo de qualquer droga que a gente legalizar. Mas não existe hoje um poderio armamentista, militar, envolvido no contrabando de cigarro. Não existe hoje um número de mortos sequer comparável envolvido com o contrabando de cigarro. Não existe hoje uma política de combate que extermina tanta gente inocente com o contrabando de cigarro, como existe hoje com as drogas ilícitas. Então, não me parece minimamente razoável imaginar que, numa regulamentação, com diversos mecanismos que se pode criar para evitar isso, que o tráfico vai continuar exatamente da forma como está. Não parece ser o mais provável. No direito, tem um grande embate entre o direito civil e a liberdade religiosa, como, por exemplo, a comunidade médica e os testemunhas de Jeová. Existe a cannabis para o uso religioso no mundo e, por que não, no Brasil? Por que alguma liberdade religiosa tem que ser maior do que a outra? Acho que aí a questão passa justamente por essa questão proibicionista, né? Que aí seria, dentro dessa ideia, você tem um produto que o direito penal, como última ratio, lá, último nível de intervenção, entendeu, né, a partir de alguns critérios não claros, o que é uma droga lícita e ilícita. E aí, independentemente do uso que será feito dessa droga, ele se torna proibido. Boa tarde. O meu nome é Jair, já fui professor aqui da universidade. Estou aqui parabenizando a todos vocês pelo debate. Eu queria assim, apenas sugerir o envolvimento nessa discussão. Eu não sei se as autoridades, ou, enfim, se os partidos, em geral, não apenas o PSOL, têm tido contatos com pessoas da universidade que fazem diversas consultorias para o Ministério da Saúde, de modo geral, em relação a cigarro e em relação a bebidas alcoólicas. Essa discussão, ela tem o lado legal, o lado econômico, o lado científico, certo? E, além de todos os aspectos discutidos aqui, inclusive religiosos e assim por diante. Me parece assim que focar em maconha, especificamente porque é uma droga, digamos assim, que se sabe, ela tem efeitos nocivos, mas ela não é tão nociva quanto outras mais complicadas, como o crack, que está afetando uma parcela enorme da camada mais da população, tá certo? A cocaína, que afeta as elites, com a parte também mais humilde.
Eu acho que envolver a discussão junto, aqui na universidade, a pessoas que trabalham nesse tema, eu conheço algumas, no Instituto de Biofísica, que poderiam dar, enfim, opiniões assim, muito informadas, porque é uma caixa de Pandora. Você, digamos assim, há muitos interesses das companhias de cigarro em ter mais um mercado, tá certo? Quer dizer, assim como no caso do jogo, há no Brasil assim coisas muito curiosas. Quer dizer, o jogo do bicho é ilegal. Por outro lado, o próprio governo, através da Caixa Econômica, faz lá um monte de jogos assim, tão nocivos ou pior do que o jogo do bicho. Quer dizer, eu acho que fazer uma discussão mais ampla, eu acho que tiraria o foco apenas do caso da maconha, que é, digamos assim, um exemplo, né? Entre muitos. Eu acho assim, agora só uma questão pessoal, eu acho que, num país democrático, o que as pessoas fazem dentro das suas casas, entre quatro paredes, é problema individual. Agora, na rua, por exemplo, me incomoda tremendamente, que eu sou uma pessoa muito alérgica, que o cigarro seja permitido na rua. O cigarro, não falo da maconha. Há países onde as pessoas são educadas, não se fuma andando. Você está com uma criança pequena, alérgica, e um sujeito na tua frente fumando, você com um carrinho de bebê, é comprovado hoje em dia que o cigarro faz mal para a pessoa que está perto. Tá certo? Então, por que a gente não amplia esse debate para uma questão mais geral? Bem, primeiro... Sandra, posso só falar uma coisa? Nós entramos em contato com o Instituto de Biofísica e também com o Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas os representantes e os professores, as pessoas que poderiam entrar em contato com a gente, já tinham outros compromissos, por isso a gente não pôde entrar nessa questão acadêmica e científica da legalização. Não, só queria dizer que, embora o tema tenha sido, né, a questão, o nome do evento está ligado a um debate sobre a legalização da maconha, nós estamos aqui nos posicionando contra o proibicionismo, né, de todas as drogas, né? Agora, eu acho que é uma etapa que a gente tem que superar, se a gente está discutindo droga. Portugal já tem a felicidade de estar preocupado com o jogo, porque vive-se hoje uma crise econômica e vê-se o aumento do jogo. Uma outra preocupação que é o álcool, né, que frequenta as mesas como a água. Né? Então, assim, são etapas que a gente vai vencendo. Né? Por enquanto, a gente, se conseguir avançar nessa do contrária ao proibicionismo com relação às drogas, a gente já fica feliz que mais pessoas queiram debatê-las. Queria agradecer a presença da Sandra, do Antônio. Vamos encerrar por aqui a nossa entrevista, nosso debate. Obrigado pela presença. Muito obrigado. E por discutir as ideias com a gente. Obrigada a todos.